Paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos aqui mais uma vez para nós juntos meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Eu quero trazer aqui um versículo que está em João capítulo 16, versículo 33, um versículo muito conhecido, e diz o seguinte: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras do Senhor Jesus que ele estava referindo, dando aos seus discípulos, e diante dessas palavras do Senhor Jesus, que ele acabou de dizer aqui para nós, surge a pergunta: por que que Deus permite o sofrimento? Às vezes as pessoas passam numa situação difícil e ela começa a indagar, a perguntar: por quê? Por que que eu estou passando isso? Por que que eu estou passando esse sofrimento? Quando a pessoa faz essa pergunta, ela não está simplesmente buscando uma resposta. Ela está buscando o consolo. Ela está buscando algo que venha ao seu coração para dar alívio. E a palavra de Deus nos fornece esse consolo? Sim, a palavra de Deus nos traz o consolo para a nossa alma, traz o consolo para os nossos corações nos momentos de aflição. Não é errado perguntar por que Deus permite o sofrimento. Isso é para que nós possamos fazer uma reflexão diante da situação que nós estamos passando. O profeta Abacuque, lá em Abacuque capítulo 1, versículo 3, ele diz o seguinte: por que me faz ver tanta maldade? Por que me toleras a injustiça? Estou cercado de destruição, violência, há brigas e lutas por todo lado. O Senhor não repreendeu o profeta, mas ele permitiu que isso fosse escrito para que nós pudéssemos ler. É importante saber que o Senhor, ele tem compaixão quando você passa numa situação difícil, quando você passa no sofrimento, porque ele ama a justiça, ele detesta a maldade, ele detesta o sofrimento. Quando o Senhor Jesus ele estava aqui andando, fazendo as suas caminhadas, pregando o evangelho, levando as boas novas, ele olhava as pessoas, ele via as pessoas e ele sentia uma compaixão imensa, porque ele olhava, ele via não simplesmente a face das pessoas, mas ele olhava para o coração das pessoas, ele via os seus conflitos, ele via seus medos, e não é diferente hoje. Agora eu te pergunto, Deus mudou? Não, Deus não mudou. Nos dias de Noé, Deus sentiu em seu coração, e ao ver a terra tomada de violência, a maldade, o pecado estava alastrado sobre a terra, e Deus não mudou. Ele não mudou os seus sentimentos em relação ao que acontece hoje em dia. Se Deus é amoroso, Ele é justo e Ele é bondoso, por que estamos cercados de maldição? Por que estamos cercados de maldade? Por que estamos cercados de sofrimento? Para isso nós temos que olhar para o começo da narração humana. O que Adão e Eva fizeram ali no Jardim do Éden. Eles desobedeceram a palavra de Deus. E com isso, essa desobediência, entrou o pecado no mundo. E o efeito do pecado é que trouxe sérias consequências. E por que Deus não impede tantas tragédias? A resposta é: porque Deus está trabalhando. João capítulo 5, no versículo 17, diz o seguinte, capítulo 5, versículo 17. E Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E Deus está trabalhando nessa questão. Chegará um momento dele cessar esse sofrimento. Chegará um momento em que Deus vai dizer um basta nisso tudo. Por que Cristo ele não cessa esse sofrimento? Porque Ele é longânimo e não quer que ninguém se perca. Ele quer que todo homem se salva e venha o conhecimento da verdade. Deus não está parado no tempo, mas também está observando o desenrolar dos acontecimentos. Uma coisa que nós devemos ter e estar firmes na palavra do Senhor Jesus.
Quando estiver passando alguma tribulação ou sofrimento, nós devemos estar firmes na palavra do Senhor. A Bíblia diz que as tribulações produzem a paciência, e a paciência a perseverança. Jesus, ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, o justo sofre, é porque ele não é deste mundo. Porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Se o Senhor Jesus sofreu, ele padeceu ali na cruz do Calvário por nós como somos menores ainda, nós não padeceremos? O justo sofre por amor a Cristo. Está escrito, todos quantos querem ver uma vida piedosamente padecerão sofrimentos, padecerão perseguições. E outra coisa que nós sofremos, por causa da entrada do pecado no mundo, a própria terra, ela sofreu esse efeito do pecado. As leis naturais, elas sofreram. Por isso vem os ventos, vem as tempestades, vem os furacões, vem as chuvas violentas. Por causa do efeito do pecado. Os males sociais, o desemprego, as pessoas que falam um contra o outro. Esses são os efeitos do pecado causado na raça humana. Mas diante de tudo isso, nós podemos dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele venceu por nós. Embora nós estejamos passando por uma situação difícil, uma situação complicada, nós temos a certeza que o sofrimento é leve. Irmão, se você está passando um sofrimento, você pode ter certeza que você tem força suficiente em Cristo Jesus para superar. Ele não vai deixar você passar uma situação, uma tribulação, um sofrimento que você não possa suportar. E uma das coisas que nós podemos ter a certeza, que o sofrimento é momentâneo. Ele vai passar. O sofrimento atuais não pode ser comparado com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Essa é a certeza. Essa é a palavra de hoje para nossos corações que o Senhor nos dá. Aí quando você chegar aquele dia que você passou todo esse sofrimento, passou todas as perseguições deste mundo, você vai dizer, realmente valeu a pena. Valeu a pena, irmãos. Fiquem firmes no Senhor. Quero fazer uma oração nesse instante. Senhor, nosso Deus e Pai, às vezes nós passamos momentos difíceis, momentos de tribulações, momentos de dificuldades, Pai. Meu Deus, sei que algumas vezes são mais fracos, outros, meu Deus, podem suportar mais sofrimento, meu Deus, mas o Senhor não dá um sofrimento que não possa suportar, meu Deus. O Senhor está conosco, Pai. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, Pai. Fica, Senhor, conosco, Pai. Fica com a tua igreja e fala aos nossos corações sempre, Pai. Eu te louvo, te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Que os irmãos tenham um bom dia na paz do Senhor.